Olá, bem-vindos ao boletim do nosso programa Análise Diária. Vamos fazer um apanhado do preço da Bitcoin diretamente do mercado para acompanhar essas movimentações aí que estão acontecendo aí nas últimas horas e ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Evidentemente o dia ainda não encerrou, ele encerra aí em 1h30 praticamente, agora 19 horas e 34 minutos, ele encerra às 21 horas, horário de Brasília. Então vamos diretamente ao mercado para dar uma olhada no que está acontecendo. E aí a gente entra aqui então diretamente da Binance Bitcoin cotada em Tether. A gente vê aí que apesar do dia estar perto do fim, o volume não está excedendo o dia anterior. Vocês devem lembrar, nós tínhamos aí a expectativa de que nós teríamos aí um dia com bastante volume, que excederia aí com facilidade os dias anteriores, podendo então se nivelar aos dias 19 e 20. Foi isso que nós falamos na nossa análise, está aí no vídeo aí para quem quiser verificar. Apesar da alta que aconteceu, como a gente tinha comentado, inclusive nos boletins que a gente coloca na nossa conta do Twitter e do Telegram, que seria importante um dia de alta hoje, etc., nós estamos vendo aqui que houve uma frenagem na movimentação, na negociação durante o dia. Por conta disso, nós ainda não ultrapassamos os dias que nos antecederam, tá? Nós imaginávamos que isso já teria acontecido e com facilidade. Então, ao longo do dia, houve uma redução no volume. Isso pode se manifestar nos preços, limitando a capacidade deles de fazer alta e, no caso dessa alta ter uma certa elasticidade, causar um recuo em função da proximidade que nós vamos ter de resistência. Isso pode disparar aí ordens de venda e em função do fraco volume, isso pode fazer o preço recuar. Vamos dar uma olhada então no gráfico de 1 hora para ter uma ideia um pouco mais clara do que está acontecendo, com uma resolução aí um pouco maior. E aí a gente vê aí uma alta a partir aí do fundo em 7.550, nós tivemos aí uma movimentação altista, nós tivemos aí um período de recuo aí logo assim que ele chegou no 7.800, então ofereceu uma certa resistência, depois ela conseguiu ser rompida, mas a gente pode ver que o volume está bastante fraco, tá? Ou, na melhor dos casos, ele está dentro da média das últimas horas, mas não chega a ser um volume elevado, um volume dentro da média, então não poderíamos esperar, dentro da nossa interpretação, movimentos extraordinários com volumes ordinários. A gente precisaria aí uma aceleração nesse volume que ainda não aconteceu. Então, o que a gente imagina? Esse movimento pode estar perto do fim, evidentemente. Nós estamos aqui agora 19 horas e 37 minutos, na metade do tempo do candle. Esse candle atualmente aqui com uma perspectiva de volume um pouco mais forte, porque nós ainda temos o dobro do tempo, a outra metade do tempo do candle, e nós estamos praticamente nivelados com o candle anterior. Vamos dar uma olhada aqui na escala do tempo em 15 minutos. Para ter uma ideia com uma precisão ainda maior, a gente vê aqui o volume, então nos últimos períodos aí um pouco mais elevado e veio antecedido aí por uma baixa no volume que coincidiu com uma baixa nos preços, tá? Então a gente está vendo aí uma possibilidade aí de uma correlação aí dentro do gráfico intraday, dentro aí do gráfico aí de 1 hora, a gente está vendo aí uma correlação bastante clara aí entre volume e preços, então a gente vê como importante que os preços continuem subindo. E a gente dá uma olhada aqui então em 5 minutos. E a gente vê que nesses últimos períodos o volume tem sido bem maior do que os que antecederam. Isso aí pode estar nos levando aí, fazendo essa movimentação altista, ajudando a sustentar os preços, porém ela teria que continuar até nós chegarmos aí em resistências significativas, tá? Quais sejam elas? Nós estamos aqui em 7.900, nós temos acima de nós a resistência dos 8K e acima dela então os 8.200. Então provavelmente nós vamos precisar aí de bastante volume para romper os 8K e ter chance de nos mantermos acima dele com uma eventualidade de alguns testes, sabe-se lá quando, aos 8.200. Do contrário, a gente tende a recuar. E recuando, então, onde é que vão estar aí os nossos suportes? A gente pode encontrar um suporte aí, tranquilamente, suporte de mais força no fundo da movimentação aí que nós tivemos, o 7.600 aí sustentou os preços aí com bastante força. Evidentemente ele foi vencido, mas ele acabou se recuperando, então para fins de análise, considerando apenas o corpo do candle, 7.600 pode ser considerado sim
uma linha de suporte. Do contrário, a gente tem o 7,450 aqui que fez o fundo da movimentação, considerando aí as franjas do candle, ou seja, as sombras aqui, que é os mínimos do período. Então, 7,450 considerando aí a variação intraday ou intracandle, e se nós considerarmos aí o fechamento do candle, então nós temos os 7,600. Dentro dessa região dos 8K, já que nós estamos acima dos 7.900, então dos 8K aos 7.600 nós teríamos aí essa liberdade de movimentação. E se o volume se mantiver dentro desse padrão atual, que é um padrão acima dos mínimos aqui, mas não um volume surpreendente, é provavelmente aí essa região que deve nos conter, até que nós tenhamos sim uma propagação do volume iniciado aqui nos 5 minutos. Então essa propagação aqui ela deveria de continuar. O que é isso? Mais candles com volume dessa ordem em algo crescente, para nós começarmos a ter aqui em 15 minutos, então, candles semelhantes, então cada vez maiores do que os antecederam e em geral acima dessa linha média aqui, e depois disso aparecendo então em candles de 1 hora. Então notem que essa movimentação deve levar algumas horas para se consolidar, e uma vez ela consolidada, então nós temos dentro da nossa interpretação, onde o volume é a causa da movimentação, possibilidades aí de estar fazendo testes de rompimento aos 8K e seguir acima disso. Essa então foi o nosso rápido boletim. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom fim de noite. Tchau.